Meus caros amigos e amigas que me acompanham por essa live aos sábados sobre a liturgia do domingo, é uma alegria, é uma graça podermos nos encontrar aqui mais uma vez para comentarmos, meditarmos mais uma vez sobre a liturgia do domingo, amanhã, que já começa hoje no sábado, a partir da parte da tarde. Bem, hoje eu estou fora de casa, então a live talvez possa ser um pouco mais curta, mas nós vamos enfocar aí o sentido completo da liturgia do domingo. Nós estamos no quinto domingo do tempo comum, não é? E a igreja coloca hoje para nós uma reflexão muito importante. Reflexão em que mostra a vocação de três personagens importantes que aparecem na Bíblia: o profeta Isaías, São Pedro e também São Paulo, né? Que Deus faz a eles um chamado específico para evangelizar e que tem algo a ver também conosco. Porque esse é o sentido profundo que nós queremos abordar nessa reflexão de hoje. O chamado que Deus fez a Isaías, o chamado que Deus fez a São Pedro, o chamado que Deus fez a São Paulo. Cada uma das três leituras de hoje aborda esse assunto. E o Salmo responsorial faz assim uma correlação de todas essas coisas, ok? Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção, que o Divino Espírito Santo nos assista nesta hora. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, pedimos a vossa luz, pedimos a graça de podermos entender o sentido profundo, né, das leituras da liturgia deste domingo. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pedindo a intercessão de São José, pedindo a intercessão do nosso anjo da guarda, dos anjos e dos santos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas que já estão entrando aí na nossa conversa. Uma alegria, Fátima, Arlete. Eu quero dizer que quando eu falho nessa live no sábado é porque tive algum problema difícil de poder resolver. Mas sempre que é possível, mesmo nós viajando como hoje, não é? Nós estamos aqui para fazer a nossa live. Então, estamos no quinto domingo do tempo comum, como eu disse, né? Temos três leituras muito importantes. E o que a igreja quer colocar para nós hoje? Quer colocar a vocação missionária, né, do profeta Isaías, de São Pedro e também de São Paulo. E, de certa forma, o chamado que Deus faz a cada um de nós também. Esse é o sentido básico da reflexão litúrgica desse domingo, ok? E nesta chamada que Deus faz a Pedro, a Paulo e a Isaías, sempre acontece uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. Deus primeiro se manifesta, Deus chama, e o que nós vemos aí, tanto em Isaías, quanto em São Pedro, quanto em São Paulo, é uma humildade, o reconhecimento do seu nada, né? E ao mesmo tempo uma entrega a Deus que se revela para uma missão, né? O homem não pode, né, por sua própria conta e risco, ele assumir uma missão, né, assim, não. Mas quando Deus nos chama, aí é diferente. Aí nós não podemos, por causa da nossa miséria, por causa da nossa fraqueza, a gente recusar o chamado de Deus e exercer uma certa missão. Isso aconteceu com Isaías, como nós vamos ver na primeira leitura, aconteceu com Pedro, como nós vamos ver na leitura do Evangelho, e aconteceu também com São Paulo, ok? Todos eles se julgavam assim, incapazes para a missão, mas Cristo os chamou. Eles não se negaram à missão
E eles então, com a docilidade, Deus vendo a docilidade deles, né, a confiança, eles foram de certa forma premiados, né, por causa da sua humildade, por causa também da sua docilidade em ouvir a palavra, o chamado de Deus. Então vamos ver, por exemplo, a primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, que é capítulo 6, do versículo de 1 até 8. O texto diz assim, que no ano da morte do rei Osias, o rei de Judá, né, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. Olha aí a teofania, a manifestação de Deus. Ok? Vi o Senhor sentado num grande, né, num trono de grande altura. Os profetas tinham essas visões. Eram sinais que Deus dava, né, da sua revelação. E diz aqui o texto, o seu manto estendia-se pelo templo, né, sinal assim de grandeza, sinal de glória. Havia serafins de pé a seu lado, anjos do lado de Deus. Cada um tinha 6 asas, né? Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Então Deus está mostrando ali para Isaías a sua glória. Glória que os serafins, né, cantavam diante de Deus: Santo, Santo, Santo. E diz aqui uma coisa muito bonita, né? Toda a terra está repleta da sua glória. Uma coisa muito importante para nós, meus irmãos: toda a terra está repleta da glória de Deus. Tudo que os nossos olhos ouvem, veem, tudo que nossos ouvidos ouvem, tudo que o nosso paladar degusta, né, manifesta a glória de Deus. Então você vê a beleza dos pássaros, a beleza do céu, a beleza das estrelas, a beleza das flores, a beleza de uma criança, a beleza de uma mulher. É a manifestação da glória de Deus. Tudo aquilo que a gente ouve, o canto belo dos pássaros, né? Tudo aquilo que a gente degusta, a comida, uma fruta deliciosa, um doce delicioso, tudo manifesta a glória de Deus. A água que você bebe quando está com sede, né? O pão que você come quando está com fome, fruto da terra, fruto do trabalho do homem, fruto da bênção de Deus. Então, nessa teofania, nessa sua manifestação a Isaías, não só os serafins cantam a glória de Deus: Santo, Santo, Santo. Deus é 3 vezes santo, dizia o Papa João Paulo II, porque o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Né? São 3 infinitos num único Deus. É Deus se mostrando. Ele é santo, né? Santo, santo, santo. Depois ele coloca que, né, os serafins, com as suas asas, colocavam, manifestavam essa glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos, nas suas dobradiças, né? E o templo encheu-se de fumaça. É um sinal da presença de Deus, um sinal da glória de Deus. Disse eu então: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. Veja, aí aquilo que eu falei, a humildade de Isaías, que reconhece a sua miséria diante da grandeza de Deus. É o que cada um de nós precisa também fazer a mesma coisa. Cada um de nós, quando Deus se manifesta a nós, no nosso coração, na nossa alma, né, na nossa reflexão, na nossa oração, temos que sentir o nosso nada diante de Deus. Isaías estremece diante de Deus, né? Ele diz: ai de mim, estou perdido, porque Deus é totalmente santo e eu sou totalmente pecador, né? Sou apenas um homem de lábios impuros. Como é que eu vou falar de Deus? Como é que eu vou pregar a Deus se tem lábios impuros? Mas aí que coisa bonita, né? Diz aqui o texto: mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Por isso que Isaías sente assim esse impacto, né? Ai de mim. Ele diz: estou perdido. Mas é engraçado como Deus reage, né? Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo:
assim que isso tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Que bonito, né? Quando Deus se manifesta a alguém, chama alguém para uma missão, e essa pessoa se prostra diante de Deus na sua humildade e no seu nada, né? Então Deus o purifica. Essa brasa tirada lá do altar significa uma ação da graça de Deus. A graça de Deus sai lá do altar de Deus, da presença de Deus, né? E diz que o serafim, então, né, tendo na mão essa brasa que tirou do altar, tocou a minha boca e purificou os meus lábios. Esses lábios que tantas vezes dizem palavras que não devem ser ditas, né? Às vezes nós proclamamos maledicências, fofocas, julgamentos, mas Deus purifica. Se a gente se humilha diante dele, Deus purifica os nossos lábios, como purificou o lábio de Isaías, né? Tocou minha boca, dizendo, assim que isso tocou teus lábios, desapareceu tua culpa. É o perdão de Deus. Diante daquele que se humilha diante de Deus, reconhece o seu pecado diante de Deus, pede perdão, então Deus perdoa, né? E teu pecado está perdoado. Então, aquilo que é chamado por Deus, né, é Deus quem escolhe. Lá no Evangelho de São João, na Santa Ceia, Jesus falou para os apóstolos, não fostes vós quem me escolheste, eu fui quem escolhi a vós. E vos chamei para que vocês deem fruto e um fruto que permaneça. Jesus disse aí, né, para os que estavam ali com ele. Isso é muito interessante, né? É Deus que chama. Então, quando Deus chama, a gente não deve recusar o serviço de Deus. E termina o texto dizendo, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi, aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor. Que bonito, gente. Deus que se manifesta a Isaías na teofania. Isaías que sente a sua miséria, sente o seu nada. Deus o perdoa das suas culpas, dos seus pecados. E Isaías aceita o chamado de Deus. Quando Deus diz, quem enviarei? Então Isaías responde, né? Aqui estou, envio. Sabe, isso é conosco também. Quando Deus nos chama, quando Deus se manifesta a nós, né? Não assim como ele se manifestou a Isaías, mas Deus se manifesta a nós de outras maneiras. É uma pessoa que convida você para fazer uma palestra, é um padre que convida você para participar de uma pastoral, é alguém que convida você para ser ministro extraordinário da Eucaristia. Talvez você responda assim como Isaías, ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor, eu sou, né, um pecador, mas Deus te chamou. Então se humilhe diante de Deus, peça perdão dos seus pecados. Deus vai tocar seus lábios, vai tocar suas mãos, vai tocar seu coração, vai te purificar e vai te dizer, quem eu enviarei? É você, vá, né? Quando ele se põe diante de Deus na humildade, pedindo perdão da nossa miséria, Deus nos prepara para a sua missão. Então a gente não deve ter medo do nosso pecado, a gente não deve ter medo da nossa miséria, a gente tem que ir em frente. Sabe, muitas vezes nós somos tentados a não trabalhar para Deus, a não pregar o Evangelho, porque a gente fala, não, eu sou indigno, quem sou eu? Isso aí é para o professor Felipe, isso aí é para o padre Jonas da Bíblia, isso é para o padre Roger, isso é para esses grandes homens. Não, todos nós somos chamados. E veja o que aconteceu, Isaías, eu quero repetir, Deus se manifesta, Deus te chama, pelos outros, pela igreja, pelos amigos. Às vezes numa rodinha que você está, alguém te chama para explicar alguma coisa sobre o Evangelho, ou você explicar alguma coisa sobre a Bíblia que alguém tem dúvida. Deus está te chamando. Vá, peça graça e vá, né? Então é o chamado de Isaías. Um outro chamado maravilhoso que nós vemos aqui, né, é o chamado que Deus faz a São Paulo. Nós conhecemos muito bem a história de São Paulo. Exatamente está aqui na leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo mostra isso, né? Ele perseguia os cristãos, né? Era um fariseu da escola de Gamaliel, radical na lei farisaica,
cartas dos sumos sacerdotes de Jerusalém, ele rumava para Damasco, na Síria, subindo para prender os cristãos. Que coisa terrível! E Paulo, ele chefiou aquele grupo que apedrejou Santo Estevão até a morte. Mas aquela oração de Santo Estevão ao morrer: Senhor, não leve em conta a sua culpa, o seu pecado. Aquilo foram como brasas ardentes acumuladas para a cabeça de São Paulo. Na carta aos Romanos, São Paulo fala: quando você perdoa o pecador, é como se você acumulasse brasas ardentes sobre a sua cabeça, ou seja, você derrete o seu coração. A pessoa se converte. Isso aconteceu quando Jesus morria na cruz, perdoando os seus algozes. Que coisa bonita, aquele centurião que se converteu. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Quando ele viu o véu do templo rasgar, viu os sinais extraordinários da natureza, que ele percebeu que era uma teofania de Deus para ele, era uma manifestação. Mas porque Cristo perdoava. Há também a tradição de Longos, São Longuinho, aquele soldado que perfurou o coração de Jesus, ficou aí na história, São Longuinhos. Ele teria se convertido. E por que ficou chamado de Longuinhos? Porque longuinho vem de longos em latim, que quer dizer lança. Aquele soldado que perfurou o coração de Jesus. É interessante que, bem diante do altar, na Basílica de São Pedro, bem diante do altar mor da Basílica de São Pedro, existe uma imagem imensa de São Longuinho com uma lança na mão. Se converteu porque exatamente isso. Aquilo que Estevão fez com Paulo, Senhor, não leve em conta o seu pecado. Jesus fez com aqueles seus algozes e eles se converteram. Meus irmãos, quando a gente perdoa quem nos ofende, quando a gente perdoa quem nos magoa, a gente diz, São Paulo, é um provérbio que cita isso, você como que acumula brasas ardentes sobre a cabeça da pessoa e a pessoa muda. Porque o cristão paga o mal com o bem, não paga o mal com o mal. Então aqui na primeira leitura, na leitura da primeira carta de São Paulo, a gente lê de 1 Coríntios 15, de 1 até 11, diz assim, São Paulo falando para a comunidade de Corinto: quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, o evangelho. Paulo toca sempre no evangelho. E no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. Se a gente seguir o evangelho como a igreja pega, São Paulo diz: sejais salvos. É o evangelho da salvação. Paulo gostava de usar essa expressão, o evangelho da salvação. Devemos levar o evangelho a sério. Como dizia São Tiago, não só ser leitor, mas ser praticante. Teremos salvos. Aí São Paulo continua dizendo: com efeito, transmitimos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, em grego, em hebraico, Kefas, pedra, Pedro, apareceu a Pedro, e depois aos 12. Mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Sabe, meus irmãos, Paulo está dando aqui uma referência histórica da ressurreição de Jesus. Deus não quis que alguém visse Jesus ressuscitar. Por quê? Eu penso que é para que cada um de nós pudesse fazer esse ato de fé. Aquilo que Jesus disse para Tomé, a segunda vez que Tomé apareceu, Tomé, você acreditou, Tomé, porque você colocou a mão aqui na marca do escravo, no peito. Tomé, felizes, bem-aventurados, Tomé, aqueles que vão crer sem terem visto. Então Jesus não deixou uma prova material, vamos dizer assim, uma fotografia, uma testemunha ocular da sua ressurreição, porque ele queria que nós acreditássemos na palavra de Deus. E aí sejamos bem-aventurados, sejamos felizes.
Paulo diz aqui uma coisa muito interessante. Veja, Paulo não era apóstolo, não era dos 12. Ele ficou sabendo da ressurreição que Cristo comunicou a ele. Ele fala bem claro aqui, ó, ele não ouviu isso dos apóstolos, foi uma revelação direta, né? Ele fala bem claro, transmitiu-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, por revelação de Deus. Ele recebeu todo o Evangelho, a saber que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ninguém podia pagar os nossos pecados diante da majestade infinita de Deus, ofendida infinitamente pelo pecado da humanidade. Então o Cristo veio pagar os pecados. São Paulo diz, morreu pelos nossos pecados. Como está nas Escrituras, ele fala, né? Que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, como está nas Escrituras. Depois apareceu a Pedro, apareceu aos 12, ele fala que depois apareceu até a Tiago, e apareceu a mais de 500 irmãos, dentre os quais muitos estão vivos. São Paulo escreve isso aqui mais ou menos lá pelo ano 56. Isso é um testemunho histórico, meus irmãos. A igreja tem a ressurreição de Jesus como algo histórico. Quem quer destruir o cristianismo, ataca a ressurreição de Cristo, como se Cristo não tivesse ressuscitado, como se fosse, vamos dizer assim, uma lenda, né? A ressurreição de Jesus. Ora, primeiro temos a testemunha das Escrituras. Jesus falou várias vezes que ia ressuscitar e ressuscitou. Não é? Depois nós temos os testemunhos dos evangelistas, os testemunhos de São Paulo. E depois temos a obra de Cristo, a igreja. Será que um mito podia gerar uma igreja como a nossa hoje, com 2000 anos? Mais de 266 papas nós já tivemos, né? Hoje são cerca de 410 mil sacerdotes, cerca de 5, 6 mil bispos. Se o Cristo não tivesse ressuscitado, meus irmãos, nada disso aconteceria. Porque a ressurreição de Jesus é a garantia da sua presença no meio da igreja, movimentando a igreja. Jesus disse aos apóstolos, é a última frase do Evangelho de São Mateus, Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias. Ora, como é que ele está conosco se ele estiver morto? Não, eis que ele está ressuscitado. É interessante quando você lê os Atos dos Apóstolos, a gente vê que depois que os apóstolos tomaram aquele susto com a ressurreição de Jesus, que foi um susto, né? Os apóstolos não acreditavam na ressurreição de Jesus. Só quando eles viram Jesus ressuscitado, e Jesus precisou, diante deles, dizer assim, vocês têm aí, no cenáculo, quando ele ressuscitou, vocês têm aí um pedaço de pão, um pedaço de peixe para eu comer, para vocês perceberem que eu não sou um espírito. Espírito não come. Né? Os apóstolos estavam assim, extasiados. Tanto é que Tomé disse, não, eu não acredito. Quando contaram para Tomé, Tomé disse, não, vocês estão inventando, não é possível. Não é possível que aquele homem que foi flagelado, coroado de espinho, pregado numa cruz por 3 horas, coração transpassado pela lança, não é possível que esse homem tenha ressuscitado. Só que Jesus apareceu de novo, né? 7 dias depois, ele apareceu, Tomé, vem cá, Tomé, põe o dedo aqui. Isso mostra o que, meus irmãos? Os apóstolos não acreditavam que Jesus fosse ressuscitar, embora Jesus tenha falado para eles. Mas o choque da paixão, da morte de Jesus foi tão terrível para os apóstolos, pensaram naquilo. Você vê, por exemplo, aqueles 2 discípulos de Emaús, discípulos dele. Quando fala discípulo de Emaús, um era São Cleófas, que segundo a tradição era irmão de São José, e outro era, né, um filho dele, né, Tadeu. Então, caminhando com Jesus, né, tristes, abatidos, porque iam de Jerusalém para Emaús, mais ou menos 10 quilômetros, tristes, né? E Jesus perguntou, o que vocês estão caminhando e conversando pelo caminho? E eles responderam o que para Jesus? Será que você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Com Jesus de Nazaré, aquele homem cheio do poder de Deus, que curava, que libertava, que fazia milagres, foi morto, massacrado. Bem, algumas mulheres dizem que viram ele ressuscitado, já tinham tido a notícia da ressurreição através das mulheres. Ah, mas quem vai acreditar em mulher?
né? Já faz 3 dias, ele mesmo ninguém viu, não sei o quê, até que Jesus se manifesta a eles na fração do pão. Que bonito, né? É na Eucaristia, meus irmãos, que muitas vezes o Cristo se manifesta a nós. Eu estou aqui, vivo, ressuscitado, né? Para ser o remédio e sustento da sua vida, não duvide, né? Então, os apóstolos, e aí que os 2 discípulos voltaram para Jerusalém correndo. Não acreditavam. Então, que conclusão que eu quero chegar? Como é que eles podiam inventar a ressurreição de Jesus se eles mesmos não acreditavam na ressurreição de Jesus? Como é que eles podiam fraudar, né, a ressurreição, ser colocado como uma fraude, se eles não acreditassem nisso? Não, foi realmente um choque para eles, um choque agradabilíssimo, em que eles ficaram atordoados de alegria ao ver o Senhor ressuscitado, e aí passou a ser a força deles. Quando você lê os Atos dos Apóstolos, qual era a pregação que os apóstolos faziam? Cristo ressuscitou. São Pedro, no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vocês mataram o autor da vida, mas ele ressuscitou. Ele é a nossa força. Quando Pedro e João curam aquele aleijado na porta do templo, ouro e prata não tem, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. E quando as pessoas quiseram saber em nome de quem, com que poder estavam fazendo isso, eles diziam, é Jesus ressuscitado que vocês mataram. É no nome dele, no seu poder ressuscitado, que esse homem aqui está curado. Então, Paulo deixa esse testemunho, né? Quer dizer, a revelação de Jesus a Paulo foi uma revelação tão profunda, a teofania de Cristo a Paulo foi tão profunda que Paulo depois abraçou essa fé com toda a sua força, né? E Paulo torna-se, a gente pode dizer assim, meus irmãos, um arauto, né, do mistério do Cristo. O maior apóstolo, talvez assim, em termos de aquele que mais andou nas suas 4 viagens apostólicas, por toda aquela Turquia, né? Muitas vezes flagelado, preso, né? Maltratado, chicoteado, náufrago várias vezes, como ele fala, né? Depois chegou até a Grécia, atravessou ali o mar Egeu, né? Da Turquia para a Grécia, da Grécia foi em Corinto, Atenas, subiu para a Macedônia, Colossos, Filipos, Tessalônica, depois ele vai lá para, né, a Europa, chega até Roma, depois vai até a Espanha. Então, essa manifestação de Cristo a Paulo, Paulo também se sentia. Olha o que ele diz aqui, eu acho interessante o que São Paulo coloca aqui. Na verdade, aí ele fala, por último apareceu também a mim como a um abortivo. Meus irmãos, o que Paulo quer dizer com isso? O que é um aborto? Aborto é uma criança morta. Aborto é uma criança que está destruída. Paulo fala, apareceu a mim assim, quando eu estava morto, destruído, perseguia os cristãos, mas Cristo apareceu para mim. Veja, meus irmãos, como Cristo é. Cristo, quando quer mudar uma pessoa, ele muda, né? É difícil a gente saber por quê e como e quando Deus age assim, mas ele age assim. Paulo diz, né? Apareceu a mim como um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos. Olha a humildade aí. O gesto da humildade diante da revelação de Deus, que eu falei que aconteceu com Isaías, acontece com Paulo. Eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. Quer dizer, essa minha miséria, esse aborto que eu sou, perseguidor da igreja, eu sou o que eu sou hoje, puramente pela graça de Deus. É o que Deus fez com Isaías, é o que Deus fez com Pedro, Deus faz com Paulo, né? E ele diz, sua graça para comigo não foi estéril. Não, a graça que Deus deu a Paulo frutificou. E como frutificou, né? A gente sabe. A prova é que tem trabalhado mais do que os outros apóstolos. Ele diz que nem merece ter o título de apóstolo, é o último dos apóstolos, mas Paulo é coerente. Ele fala, tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, ele trabalhou mesmo. Ninguém fez tanta viagem apostólica como Paulo, porque como Paulo, ele
ele era cidadão romano, embora judeu, comprava ali em Tarso, o pai tinha comprado a cidadania romana, Paulo tinha então um passaporte romano, e Paulo era culto, porque ele tinha estudado na escola de Gamaliel, em Jerusalém. Como cidadão romano ele sabia o latim, mas na cidade dele, onde ele morava ali em Tarso, se falava o grego, então Paulo sabia o grego, e Paulo era hebreu, sabia o hebraico. É por isso que Paulo então tinha essa capacidade de rodar o mundo que Pedro não tinha. Porque Pedro falava o hebraico, e certamente Pedro aprendeu um pouco de latim em Roma. Paulo não. Paulo chega em Atenas, ali no Areópago, onde se reuniam os filósofos estoicos, platônicos, pitagóricos, não sei o que mais, e Paulo vai ali e faz um discurso maravilhoso sobre Cristo e a ressurreição, num grego de primeira língua, ele que era judeu. Olha, meus irmãos, que coisa interessante. Deus pegou esse homem culto, que sabia o latim, o grego, o hebraico. Deus converteu esse homem por causa daquela oração de Estevão, não esqueça disso. Senhor, não leva em conta os seus pecados. E fez desse homem um gigante da evangelização. Mas o que aconteceu com Isaías? Uma teofania, uma humilhação de Paulo. Eu sou o menor dos apóstolos, mas Paulo reconhece o efeito da graça de Deus. Eu tenho trabalhado até mais do que os outros apóstolos. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Olha como Paulo é humilde, não sou eu. É Deus que nos capacita. São Paulo vai escrever um dia nas suas cartas. É Deus que opera em nós o querer e o fazer, ele fala na carta aos Filipenses. Esta humildade, meus irmãos, nós temos que ter. Quem quer servir a Deus não pode ser orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, achar que eu posso fazer, eu não posso nada. Se eu faço alguma coisa de bom pelo reino de Deus, uma palestra, um trabalho pastoral, isso e mais aquilo, graça de Deus. Né? Diz o Salmo 113, não a nós, Senhor, não a nós, mas a vós, Senhor, somente o louvor e a glória. É essa humilhação, essa humildade, meus irmãos, do cristão, que faz a graça de Deus operar nele, que o capacita para a missão. Né? E Paulo termina dizendo, é isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isto o que crestes. Que coisa bonita, né? E depois a gente vê, né, o que aconteceu com Pedro. Que coisa bonita que aconteceu com Pedro, né? Aí o evangelho de hoje, né? Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11, um evangelho maravilhoso. Né? Eu vou resumir aqui para a gente essa reflexão. Lucas 5, de 1 até 11, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, o lago da Galileia. Né? E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. O povo gosta de ouvir a palavra de Deus, né? Quando a palavra de Deus é bem pregada, meus irmãos, bem preparada, quando o pregador é um homem santo, o povo gosta de ouvir a palavra de Deus, como gostava de ouvir Jesus pregar. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Né? E ele usou essas barcas. Né? Deus usa os nossos meios. Deus usa seu carro, Deus usa o avião, Deus usa até sua bicicleta, Deus usa sua moto, como usou aquelas 2 barcas. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Subiu na barca de Simão. Olha aí se manifestando a Simão. Diferente de como Deus se manifestou a Isaías, que foi lá no templo, né? Os serafins, os 6 asas, cantando louvor, diferente. Diferente da manifestação que foi com Paulo, no caminho de Damasco, Jesus aparece para Paulo. Paulo, por que tu me persegues? Você não está perseguindo os cristãos, não, Paulo, você está perseguindo a mim. E Paulo cai por terra. A manifestação. Agora vem Pedro. Qual foi a manifestação de Jesus a Pedro? Né? Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Jesus ensinava as multidões, meus irmãos. Como é importante ensinar as multidões. As nossas multidões estão
na ignorância religiosa. O profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, o profeta Oséias diz: meu povo perece por falta de doutrina. O profeta Oséias estava falando isso para os sacerdotes do seu tempo, os sacerdotes judeus do seu tempo. Lá, 500, 600 anos antes de Cristo. O meu povo perece por falta de doutrina, senhores sacerdotes. E vocês são culpados disso. Oséias dizendo para os sacerdotes do seu tempo. Ok? Então Jesus ensinava as multidões. Ensinava o quê, meus irmãos? Ensinava o evangelho, a doutrina da igreja. A catequese que nós temos que dar para o povo. Né? Para que o povo não seja como Jesus disse uma vez, né? Tenho pena desse povo, porque é como um rebanho que não tem pastor. Não tem quem os guie, não tem quem os ensine. Não tem quem seja para eles uma luz, um caminho. Né? Bem, e aí continua aqui o evangelho. Quando acabou de falar, disse a Simão, né? Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. E para água mais profunda, quer dizer, vai mais para dentro do mar. Porque aqui na praia só tem peixe pequenininho. Na praia a gente fica pescando ali com varinha, pega aquelas manjubinhas. Quer pegar peixe grande, tem que ir para o alto mar. A igreja tem que ir para o alto mar. Né? Só que para ir para o alto mar você não pode ir de qualquer jeito, não. Você tem que ter um barco de pesca bom. Não é? A gente vê aqueles pescadores que ficam a noite inteira no mar, são barcos grandes. Né? Caçando um camarão, peixe. Né? Com equipamento adequado, preparo adequado. Então Jesus manda Pedro ir para águas profundas. E Deus manda também nós irmos para águas profundas. Né? O que é água profunda? Se você tem um barco de pesca, entre aspas, ou seja, mais capacidade para pregar, se você, não sei, cursou uma universidade, se você pode fazer um pouco de teologia, se você conhece com mais profundidade o Evangelho, então você tem que ir para águas mais profundas. E buscar peixe grande. Em águas profundas nós encontramos peixe grande, não é verdade? Ninguém vai buscar peixe grande na beirada da praia, não. Eu fico pensando que esse mar profundo hoje para nós, quem sabe as universidades. Você sabe que a universidade, meus irmãos, é que molda a cultura da sociedade. Por quê? Porque todos os formadores de opinião, sejam jornalistas, juízes, advogados, etc., sai da onde? Sai da universidade. E hoje as nossas universidades estão paganizadas. Hoje o marxismo ateu impera nas universidades, infelizmente. Muitos professores ateus que só sabem atacar a igreja. Não contam para os alunos as maravilhas que a igreja fez na história da humanidade. A instituição que mais caridade fez em todos os tempos e faz ainda hoje. A instituição que deu milhares de santos e de santas que entregaram a sua vida aos pobres. A igreja que fundou as maiores universidades do mundo. Oxford, Cambridge, né? Salamanca na Espanha, Valladolid, né? Coimbra em Portugal, né? La Sapienza na Itália, a grande Sorbonne em Paris. E quem fundou isso, meus irmãos? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje as pessoas dessa universidade fundada pela igreja, hoje cospem no prato que comeram, porque a universidade foi fundada pela igreja. Então quando eu vejo Jesus dizendo para Pedro aqui, Pedro, duc in alto em latim, duc in alto quer dizer, avança para o mar profundo, vai para águas mais profundas. É um chamado de Deus para aqueles que têm condições de trabalhar pessoas de cultura, trabalhar pessoas que possam ser professores cristãos, médicos cristãos, jornalistas cristãos. Nós estamos vendo um exemplo nesse atual governo, o ministro da Educação católico convicto, né? Estamos vendo o ministro das Relações Exteriores católico convicto. A própria ministra do meio ambiente, que não é católica, mas é pastora protestante, cristã convicta. É isso que a sociedade precisa. De gente que seja cristãos.
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, avançar para essas águas mais profundas, sabe, é trabalhar para as universidades. Eu faço um esforço tremendo. Eu escrevi vários livros para universitários, para entender a Inquisição, porque uso muito a Inquisição para bater na igreja. Vamos entender direito a Inquisição. Uma história que não é contada. Isso que eu estou falando aqui, eu coloquei num livro. Você conhece as maravilhas que a igreja fez na história do mundo? Não. Está aí, a gente levar isso para dentro das universidades, águas profundas. Bem, e continua aqui o Evangelho, né? Que Pedro, quando Jesus manda ele ir para a água mais profunda e lançar as redes, Pedro respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Senhor, olha a nossa pequenez, a nossa miséria. Trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas aí que coisa bonita a humildade de Pedro, diante de Jesus que se manifesta a ele, né? É a teofonia que eu falei. Aí vem a resposta de Pedro, a humildade. Mas, em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Senhor, estou morto de cansado. Passei a noite inteira pescando, não pegamos nada. O Senhor está mandando. Então eu vou lançar as redes. Olha, gente, quando Jesus manda, a coisa acontece. Sabe, muitas vezes todo o nosso trabalho pastoral não dá em nada, não acontece em nada, o grupo não cresce, a obra não anda, a pastoral não caminha, por quê? Porque nós estamos fazendo a coisa sozinhos. Mas quando Jesus manda, lança a rede, vai para águas profundas, sem medo, a barca se enche de peixe. Isso aqui, né? Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Veja, meus irmãos, quando Deus se manifesta, chama o miserável reconhece a tua miséria, Deus dá a graça e a missão acontece. Que coisa bonita, né? Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Tanto peixe que eles pegaram que dá-lhe ajuda. Nós também, né? Às vezes nós colhemos tantas almas que é preciso chamar mais gente para ajudar. Ajudar a catequizar e ajudar a ouvir, ajudar a trabalhar esse povo. Né? Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus. Parece o Isaías lá, né? Ai, estou perdido. Porque eu sou um homem impuro, eu sou um pecador. Pedro fez a mesma reação. Paulo fez a mesma reação. Diante de Deus que se manifesta, reconhece a miséria e se humilha, né? Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. A reação de Pedro. Sabe, essa reação nossa também. Deus quando chama a gente, não, Senhor, eu não, Senhor. Chama o professor Felipe, chama o padre Paulo, chama o padre Jonas, chama o padre Roger. Eu não, Senhor, eu não tenho capacidade. Eu sou um pecador. É a reação de Pedro, né? A reação de Pedro. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Mas Pedro não correu, não. Pedro não correu, não. Pedro continuou com Jesus. Daquele jeito meio estabanado de Pedro, Pedro sanguíneo que era. Tinha lances de maravilhosos e tinha lances, né? Negou Jesus 3 vezes na hora da crucificação de Jesus, mas estava ali, não desanimava, né? Que coisa bonita, né? Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. Fala para você também, não tenha medo. Não tenha medo de ser um pecador, não. Eu vou perdoar seu pecado. Eu vou, como fiz com Isaías, pegar uma brasa ardente lá no altar e vou tocar teus lábios. Seus pecados vão ser perdoados. Não tenha medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. E Pedro se tornou um grande pescador de homens. Nós também podemos tornar. Porque a ação não é nossa, a ação é da graça, do Espírito Santo. Se a gente se reconhece humilde diante de Deus e se manifesta, e se põe a serviço de Deus, Deus nos capacita. Deus opera em nós o querer e o fazer. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Olha aí, seguiram Jesus, não desanimaram não. Pedro se achou aquele tremendo pecador, mas como Jesus chamou,
Vem cá, pecador, eu vou fazer de você pescador de homem. Pedro não correu, não. Deixou as barcas e seguiu Jesus. Ok? É o que Deus quer que também a gente faça. Tenha essa disposição de seguir Jesus. Né? E para completar, o Salmo responsorial, ele glorifica a Deus por todas essas coisas. Né? O Salmo 137, vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar. Diante dessas maravilhas que Deus faz, que nós escutamos aqui, essas 3 teofanias, né? Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais do que prometestes. Como Deus fez com Isaías, muito mais do que prometeu. Como Deus fez com Paulo, como Deus fez com Pedro, pode fazer com a gente também. Porque tu fizeste muito mais do que prometeste. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentaste o vigor da minha alma. Que salmo bonito esse, né? Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, a vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão como a glória do Senhor é grandiosa. Pelo trabalho evangélico todo que é feito em seguida, né? E aí ele termina dizendo, completai em mim a obra começada. Deus faz uma obra em nós. Ele chama, nos purifica, nos prepara, né? Nos capacita. Então o salmista diz, completa em mim, Senhor, a obra que começastes, ó Senhor. Vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis de inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Diga ao Senhor isso, Senhor, não deixe inacabada esta obra que o Senhor começou em mim. Vamos terminar essa live, meus irmãos, pedindo isso a Jesus, Senhor. O Senhor chama todos os batizados a serem missionários. O Senhor começou uma obra em cada um de nós. Então, Senhor, leve esta obra até o fim. Como diz aqui o salmista, Senhor, nós queremos dizer também, né, com toda a nossa alma, nós queremos dizer também isto, Senhor, né? Vou repetir aqui para você, né? Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Senhor, me leva à santidade, me leva a fazer a tua santa vontade, me leva, Senhor, a viver uma vida útil, não uma vida fútil, não uma vida sem sentido, não uma vida desperdiçada, não uma vida medíocre, mas uma vida, Senhor, cheia de sentido. Leva até o fim, Senhor, esta obra que o Senhor começou em mim e que o Senhor começou em todos esses meus irmãos que me ouvem, Senhor. Amém? Tenha você um santo domingo. Que tudo isso que nós aqui refletimos, meditamos, né, seja para a sua edificação, seja para a glória de Deus, seja para, né, a salvação dos pecadores, né, e a edificação da igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos que me acompanharam até agora. Uma alegria, né? Nós podemos nos encontrar mais uma vez, se Deus quiser. No próximo sábado a gente vai se encontrar também. Eu gostaria de convidá-los a acompanhar também o meu Facebook, Professor Felipe Aquino. Eu coloco todo dia o Evangelho, uma reflexão de 5 minutos sobre o Evangelho do dia. Coloco também no meu Instagram a mesma reflexão, né? E no meu Twitter também tenho colocado aí muita matéria relevante. E temos o nosso site, cleofas.com.br, com o nosso curso de teologia, para quem quiser seguir. Só você entrar lá, tem uma caixinha escrito assim, né? Escola da Fé Online. É um curso de teologia. Agora estudando a disciplina curso bíblico, né? Estamos aí analisando livro por livro da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento e do Novo, e temos que ter muitas coisas ainda mais pela frente. Assim, nós vamos ouvindo a palavra de Deus, vamos crescendo e vamos fazendo a vontade de Deus. Uma boa noite a vocês todos, fiquem com Deus, que o Senhor os acompanhe.